Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é domingo, dia 19 de julho. Eu vim aqui rapidinho conversar um pouquinho com vocês, porque eu tenho pensado em algumas coisas, eu acho importante compartilhar, pensar um pouquinho junto com vocês. Eu venho escrevendo no Facebook, onde eu posso assim comunicar, né, sobre esse momento que a gente está passando da pandemia. No vídeo anterior eu comentei sobre as ansiedades do pânico, como por exemplo boca seca, dor de cabeça, zumbido no ouvido, tontura, tremores, que a gente pode sentir mediante uma ansiedade, palpitações, falta de ar, sensação de asfixia, dor na nuca, formigamento nos braços, nas pernas, mãos e pés gelados, ondas de calor, de frio. Tudo isso como sintoma da ansiedade, quando a gente se depara com alguma situação que a gente fica muito aflito. Formigamento nos braços também pode ser por dores musculares, mediante a tensão que a gente fica, com tanta notícia, tantas coisas acontecendo. À noite a gente pode sentir o braço formigando e não é infarto, não é nada preocupante, mas preocupante é assim, que não nos levará à morte por causa disso. Mas é preocupante porque é reflexo de dores físicas, que a gente tem que se alongar, tem que respirar para a gente conseguir lidar melhor com a ansiedade, né? São sintomas importantes porque dizem respeito à ansiedade, emocional e estresse. E quando a gente não cuida, a gente fica tendo sintomas e é muito ruim ter esses sintomas. Enfim, eu falei disso no outro vídeo e hoje eu queria trazer uma contribuição também do Winnicott com relação à ansiedade. Até então, na literatura, como Freud vinha falando da neurose de angústia, depois vários autores falando da ansiedade, a gente tem o DSM-5 com os critérios de diagnóstico, com vários componentes destes que eu falei para vocês, que são critérios para avaliar se uma pessoa está no pânico. O Winnicott, ele traz uma contribuição muito especial, ele fala de agonias impensáveis. O que significa isso? Quando nós éramos bebês e passamos por situações que a gente ficou em estado de agonia, por exemplo, a gente estava chorando, desesperado, num ambiente muito aberto, que não era o costume da gente, porque a gente estava dentro da barriga, e quando a gente está num espaço maior e a temperatura, o cheiro, a falta de contato com o útero, aquele sonzinho da batida do coração da mãe, longe de tudo isso, no espaço muito aberto, e a gente ficou desesperado com aquilo e começamos a chorar, e aí a mãe demorou a chegar. Esses estados, por exemplo, podem gerar na gente, pode ter gerado em muitos de nós, o estado que ele chamou de agonias impensáveis. Impensáveis porque não tinha mente para pensar. Então são ansiedades assim muito intensas, difícil de colocar em palavras. Esse tipo de agonia, nesse exemplo que eu dei, ou outros exemplos, se a gente estava com vontade de mamar, a mãe vinha e colocava a gente no banho, às vezes era vontade de fazer cocô e aí vinha o mamar. Esse desencontro que nós algum dia pudemos ter, e isso virou um padrão, a gente pode ter tido experiências de agonia, isso gera um registro em nós. Por que eu estou falando isso? Mediante essa situação da pandemia, quando a gente fica sabendo de alguma notícia que nos angustia muito, a gente pode ter alguns sintomas também. E daí isso fazer referência ao medo do retorno desse estado de agonia que um dia a gente viveu. Então a gente pode de repente ter medo de tudo desmoronar, de nada na nossa vida dar certo, pode surgir um medo de pobreza, não no sentido específico da palavra, mas no sentido da gente não ter recurso nenhum para viver, virar um caos. O Winnicott coloca o medo da pobreza, o medo de ficar cego, o medo de cair para sempre. Ele vai colocando alguns medos que são medos muito lá intrínseco, muito dentro da gente, que se a gente prestar atenção, a gente pode estar sentindo neste momento de pandemia, que é, na verdade, o medo do retorno do colapso, do retorno do caos, do retorno da agonia impensável que um dia a gente viveu.
E eu quero deixar aqui um recadinho para vocês, que aquela agonia impensável que a gente pode ter vivido um dia na vida, nunca mais a gente vai viver daquele jeito. A gente tem medo do retorno dela. E daí às vezes a gente se confunde achando que vai acontecer algum desmoronamento real agora, né? Que a gente vai sentir um medo tão grande de ficar doente, de perder pessoas, e isso a gente não vai aguentar e a gente vai se decompor. Né? Então começa a surgir inclusive esse medo de despersonalização, medo do vazio. Na verdade, nada mais é do que o medo do retorno das agonias. Por isso que uma mesma notícia para duas pessoas ao mesmo tempo, cada uma vai reagir de um jeito. Quem passou por agonia impensável vai ficar muito desesperada, e quem não passou vai tolerar melhor. Então isso tudo tem a ver com a nossa história de vida. Então eu quero deixar esse recadinho para a gente não ter como um padrão que tudo está desmoronando, tudo está um caos e o mundo vai acabar. Não é bem isso. A experiência é pessoal e a pessoa pode sentir que o mundo pode acabar para ela, mas nem para ela vai acabar. É o medo do retorno da agonia. O que a gente tem que fazer? Cuidar dessa agonia. Né? Num processo terapêutico, por exemplo, a gente vai acessar essas questões. Mas não só. Às vezes, a pessoa encontra alguém tão bom na vida dela que ajuda a garantir que a vida ela tem segurança, ela tem sustentabilidade, ela tem segurança. Uma pessoa muito boa na vida de alguém pode dar também esse sentido, né? Mas o trabalho terapêutico está aí para ajudar nisso também. Então, lembre disso. Todos esses sintomas que a gente pode ter, no fundo, é o medo do retorno dessa agonia. E que vocês possam entender que não vai virar um caos agora, um desmoronamento agora. É mais o medo de acontecer isso, especialmente quem teve agonias impensáveis. Tá bom, pessoal? Eu sou Josiane, eu sou psicóloga e psicanalista, estou à disposição. Sou aqui de Americana, meu telefone é 19 9746 1390. Um abração, boa semana para todos. Até!